Miguel acordou com o som de portas batendo e vozes elevadas ecoando pela mansão em Lisboa. Seu pai, um magnata conservador do setor imobiliário, irrompeu no quarto, jogando uma mala aos seus pés e gritando: "Você é uma vergonha para esta família. Saia agora!" Aos 25 anos, Miguel havia sido descoberto em uma foto íntima com João, seu namorado secreto, e agora enfrentava o exílio imediato de sua vida privilegiada. Ele piscou, atordoado, enquanto sua mãe chorava no corredor, implorando ao marido para reconsiderar. Mas o pai era implacável, os olhos cheios de nojo e raiva acumulada. Miguel pegou a mala, o coração acelerado, sabendo que aquele momento mudaria tudo. Sem um centavo no bolso, pois sua mesada fora cortada, ele saiu para as ruas chuvosas de Lisboa, o peso da rejeição esmagando seu peito como uma âncora. Enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, as memórias o assaltavam. Crescer em uma família tradicional portuguesa, onde a imagem era tudo, significava esconder sua sexualidade desde a adolescência. Seu pai, António, um homem rígido moldado pela educação católica e pelos negócios implacáveis, sempre enfatizava o dever familiar e a sucessão. Miguel, o filho único, era destinado a herdar o império de hotéis e propriedades, mas sua atração por homens o tornava um defeito aos olhos do pai. João, o amor que o traíra indiretamente, era um artista de rua que Miguel conhecera em uma galeria no Bairro Alto. Seus encontros eram furtivos, cheios de paixão e promessas sussurradas sob as luzes da cidade. Mas uma foto vazada por um amigo invejoso chegara ao celular do pai, e agora tudo ruía. Miguel ligou para João, a voz tremendo: "Eles me expulsaram. Eu não tenho nada." João, do outro lado da linha, hesitou antes de responder: "Venha para cá. Vamos resolver isso juntos." Mas Miguel sentia a dúvida na voz dele. João vinha de uma família humilde em Porto, e lidar com o drama de uma família rica como a de Miguel era demais. Ainda assim, Miguel pegou o metrô para o apartamento modesto de João no Chiado, onde foi recebido com um abraço apertado. "Eu te amo", disse João, mas Miguel via o medo em seus olhos, o medo de que essa rejeição os separasse. Nos dias seguintes, a realidade bateu forte. Sem dinheiro, Miguel procurou empregos, mas sua falta de experiência prática o tornava inadequado para a maioria. Ele, que sempre vivera no luxo, agora dividia um sofá-cama e comia refeições simples. A pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito ainda persistia em círculos conservadores, o fazia questionar sua identidade. "Sou eu o errado", pensou ele, deitado à noite, enquanto João dormia ao lado. Mas uma faísca de determinação surgiu. Miguel lembrou de suas ideias inovadoras para o negócio familiar, ideias que o pai sempre ignorara. Ele começou a estudar online, usando a biblioteca pública, sobre startups e tecnologia. João o apoiava, mas as discussões começaram: "Você não pode voltar para eles." Fingir que nada aconteceu. Miguel balançava a cabeça: "Não. Eu preciso provar que sou digno por mim mesmo." A tensão crescia. Amigos da família o evitavam nas redes sociais, e rumores se espalhavam em círculos sociais de Lisboa. Miguel sentia o isolamento, o julgamento silencioso da sociedade que valorizava aparências. Sua mãe ligava escondida, chorando: "Seu pai está furioso, mas eu te amo." Mas o amor condicional doía mais que a rejeição aberta. Em uma noite chuvosa, Miguel confrontou João sobre o futuro. "E se isso nos destruir?" João respondeu: "Então lutamos. Mas você precisa decidir o que quer." Miguel sabia que suas escolhas agora definiriam não só seu amor, mas sua vida inteira. Ele pegou um caderno e começou a esboçar um plano, um mapa para turismo sustentável, algo que revolucionaria o setor que seu pai dominava. Dias viraram semanas, e Miguel arranjou um emprego como barista em um café no Rossio. Lá, ele observava turistas e locais, absorvendo ideias. Mas o cansaço o consumia, e as brigas com João aumentavam. "Você está obcecado com vingança", acusava João. Miguel negava, mas no fundo, sabia que parte dele queria provar ao pai que era mais que um indigno. Uma oportunidade surgiu quando um investidor ouviu sua pitch casual no café. "Isso tem potencial", disse o homem. Miguel sentiu um raio de esperança, mas o caminho seria árduo. Ele mergulhou no trabalho, sacrificando noites com João, que começava a se sentir negligenciado. O conflito interno rasgava Miguel, amor versus ambição,
aceitação versus independência. Enquanto isso, em casa, Antônio lidava com seus próprios demônios. A ausência de Miguel expunha rachaduras no casamento e nos negócios. Ele via relatórios de mercado e percebia que as ideias do filho poderiam ter salvado projetos falhando. Mas o orgulho o impedia de ligar. A mãe de Miguel, Maria, tentava mediar, mas era silenciada. Miguel acordava cedo para codificar sua app, os olhos vermelhos de noites insones. João preparava o café, mas o silêncio entre eles era palpável. Você mal me olha mais, reclamou João uma manhã. Miguel suspirou, estou fazendo isso por nós. Para provar que podemos ter uma vida sem depender deles. A app, chamada Lusíada Ecotour, visava conectar turistas com experiências sustentáveis em Portugal, algo que o império hoteleiro do pai ignorava. Miguel usava seus conhecimentos de insider para diferenciar, mas o desenvolvimento era solitário. Ele participava de meetups em seu working space no Lisboa Factory, onde conheceu outros empreendedores LGBT, que compartilhavam histórias de rejeição similar. Uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, Miguel confidenciou a um novo amigo, Pedro, meu pai me chamou de indigno. Como se meu amor por João me tornasse menos homem. Pedro, um advogado, aconselhou, use isso como combustível. Mas não deixe que te consuma. Miguel assentiu, mas o veneno da raiva se infiltrava. João, sentindo-se à margem, começou a trabalhar mais em sua arte, vendendo pinturas em feiras. Seus sucessos pequenos o animavam, mas a distância crescia. Uma discussão explodiu quando Miguel cancelou um jantar romântico por uma reunião. Você está se tornando como seu pai, obcecado por sucesso, gritou João. Miguel rebateu, e você quer que eu desista? Volte para a rua. A reconciliação veio em lágrimas, mas a ferida permanecia. Miguel refletia sobre as pressões sociais. Em Portugal, o progresso LGBT era real, com leis protetoras, mas famílias tradicionais ainda resistiam. Ele via casais gays passeando de mãos dadas, invejando sua liberdade, enquanto ele lutava internamente com a vergonha implantada. O investidor inicial, um venture capitalista de Silicon Valley com laços em Lisboa, ofereceu seed funding após uma demo. Você tem visão, disse ele. Miguel aceitou, mas o contrato exigia dedicação total. João, ao saber, expressou preocupação, e nós? Isso vai nos separar. Miguel prometeu equilíbrio, mas duvidava de si mesmo. Enquanto isso, Antônio enfrentava crises nos negócios. Um hotel em Algarve perdia para concorrentes eco-friendly, exatamente o nicho de Miguel. Ele ouvia sussurros sobre a startup do filho e sentia uma mistura de orgulho e fúria. Maria implorava, ligue para ele. Ele é nosso filho. Antônio recusava, ele escolheu esse caminho pecaminoso. Miguel expandia a equipe, contratando programadores e designers. Em uma reunião, ele revelou sua orientação sexual acidentalmente, e um funcionário conservador pediu demissão. Isso o abalou, mesmo aqui, o preconceito. Ele fortaleceu políticas inclusivas, mas o incidente o fez questionar se a sociedade mudaria. João, para apoiar, organizou uma exposição de arte com tema LGBT, convidando Miguel. Lá, eles se reconectaram, dançando sob luzes coloridas. Mas um ex-namorado de João apareceu, flertando abertamente, plantando sementes de ciúme em Miguel. Quem era aquele? Perguntou ele depois. João minimizou. Ninguém. Foque no seu sonho. A app lançou beta, ganhando tração. Reviews positivos chegavam, mas bugs e competição exigiam mais trabalho. Miguel sacrificava sono, e João se sentia sozinho. Uma noite, João confessou, estou pensando em voltar para Porto. Talvez espaço nos ajude. Miguel implorou que ficasse, mas o dano estava feito. Antônio, espionando o progresso via contatos, sentia a ameaça. Ele ligou anonimamente para investidores, espalhando rumores sobre a instabilidade de Miguel devido à sua vida pessoal. Quando Miguel descobriu, a traição o devastou, meu próprio pai sabotando meu futuro. O conflito escalava. Miguel confrontou João sobre lealdade, você fica ou vai? João escolheu ficar, mas com reservas. Miguel, impulsionado pela raiva, acelerou a expansão, visando o mercado do pai. No fim do File 2, Miguel percebia que suas escolhas custavam caro,
mas o caminho para a vingança, ou redenção, estava traçado. A sabotagem de António veio à tona quando o investidor recuou, citando riscos pessoais. Miguel, furioso, dirigiu até a mansão familiar em Sintra, ignorando os portões fechados. Ele buzinou até que o pai aparecesse. Você me expulsou e agora tenta me destruir. Por quê? António, frio, respondeu, você trouxe vergonha. Seus escolhas não cabem aos nossos valores. Miguel rebateu, valores. Hipocrisia. Você prega família mas me joga fora por amar alguém. Maria observava da janela, dilacerada, mas calada. De volta ao apartamento, Miguel desabafou com João. Ele me odeia por ser quem sou. João consolou. Não é ódio, é medo. Mas você precisa decidir, vingança ou paz. Miguel optou pela primeira, canalizando a dor para o negócio. Ele pivotou para atacar diretamente os hotéis do pai, oferecendo alternativas sustentáveis mais baratas. A pressão familiar intensificava. Primos ligavam, condenando, você está dividindo a família. Miguel sentia o isolamento social, com convites para eventos cessando. Em Portugal, onde laços familiares são sagrados, sua rebelião era vista como traição. João, lidando com seus próprios demónios, confessou uma fraqueza. Durante uma briga anterior, ele havia se encontrado com o ex, foi só um beijo, eu estava sozinho. Miguel sentiu o mundo ruir, você me traiu quando eu mais precisava. A discussão escalou para gritos, com Miguel saindo porta afora. Sozinho em um hotel barato, Miguel questionava tudo. Sua sexualidade, outrora fonte de alegria, agora parecia uma maldição. Ele lembrou da adolescência, escondendo revistas gay, temendo o julgamento da igreja e da sociedade. Porque eu, pensou, em meio a lágrimas. João procurou no dia seguinte, implorando perdão, foi um erro. Eu te amo. Miguel perdoou, mas a confiança rachou. Eles decidiram terapia de casal, onde o terapeuta explorou traumas, sua rejeição familiar afeta seu relacionamento. Miguel admitiu, eu me sinto indigno de amor. Nos negócios, a app explodia. Parcerias com ONGs ambientais atraíam mídia, e Miguel deu entrevistas sobre inclusão LGBT no empreendedorismo. Mas António contra-atacou com processos judiciais frívolos, alegando roubo de ideias. Miguel contratou advogados, esgotando reservas. A mãe interveio secretamente, encontrando Miguel em um café, seu pai está doente de estresse. Por favor, converse. Miguel recusou, ele começou isso. Mas duvidava, era vingança ou justiça. João, sentindo a tensão, propôs uma viagem para o Alentejo, para reconectar. Lá, em Vinhedos Dourados, eles fizeram amor, não explícito, mas emocional, e prometeram lealdade. Mas ao voltar, uma notícia chocou, António sofrera um infarto leve. Miguel visitou o hospital, confrontando o pai, isso é o que o ódio faz. António, fraco, murmurou, eu queria proteger a família. Miguel saiu, dividido entre compaixão e raiva. A sociedade reagia, artigos debatiam preconceito em famílias ricas portuguesas. Miguel se tornava ícone involuntário, mas o preço era alto, privacidade perdida, ameaças online. No clímax do File 3, Miguel decidia escalar, ele miraria comprar ações da empresa familiar, usando lucros da app. Mas João avisava, isso te destruirá. Com o pai se recuperando, António intensificava a guerra. Ele vazou e-mails antigos de Miguel, distorcendo-os para pintar o filho como instável. A mídia sensacionalista em Lisboa devorava, herdeiro gay em briga familiar. Miguel via sua vida exposta, com paparazzi o seguindo. João, protetor, sugeria, ignore. Foca em nós. Mas Miguel obcecava, trabalhando 18 horas diárias. A app atingia 1 milhão de downloads, gerando receita massiva. Ele atraiu investidores maiores, sonhando com aquisição. Mas o custo pessoal era devastador. João, frustrado, anunciou, vou para Porto por um tempo. Preciso de espaço. Miguel implorou, não me abandone agora. João partiu, deixando Miguel sozinho com sua ambição. No vazio, Miguel refletia sobre o maltrato ético, era certo destruir o legado familiar por vingança.
Ele consultou Pedro, o amigo advogado. Legalmente, sim. Moralmente, você decide. Miguel optou por prosseguir, comprando ações anonimamente via fundos. Maria confrontou-o. Para isso. Seu pai está mudando. Miguel duvidava. Ele pediu perdão. Não. Mas internamente, o conflito corroía, amor filial versus justiça. João ligava esporadicamente, mas as conversas eram tensas. Você mudou, dizia ele. Miguel admitia, a rejeição me quebrou. Ele frequentava grupos de apoio LGBT em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes, ganhando perspectiva. Um escândalo maior, um funcionário vazou que Miguel usava a app para promover a agenda gay, alienando conservadores. Vendas caíram temporariamente, forçando demissões. Miguel questionava, vale a pena? António, sabendo das compras de ações, chamou uma reunião familiar. Miguel compareceu, tenso. Pare de comprar minhas ações, ordenou o pai. Miguel rebateu, você me ensinou a ser implacável. António revelou, eu estava errado. Mas isso nos destrói. Miguel saiu, abalado. Ele ligou para João, eu preciso de você. João voltou, mas com condições, escolha amor sobre ódio. A app se recuperava, e Miguel acumulava ações suficientes para uma oferta hostil. Mas o stress o levava a um colapso emocional, chorando sozinho. Miguel lançou a oferta de aquisição, chocando o mercado português. Jornais gritavam, filho expulso compra império do pai. António, furioso, convocou o conselho para bloquear. João, de volta, apoiava mas avisava, isso te custará a alma. Miguel respondia, é justiça. Mas noites insones revelavam dúvidas, era vingança ou prova de valor. A família se dividia. Tios vendiam ações para Miguel, atraídos pelo lucro. Maria mediava, encontra em paz. Em uma reunião tensa, pai e filho se enfrentaram. António admitiu, eu temi o que a sociedade diria. Mas perdi você. Miguel, emocionado, você me fez me odiar. Eles não se reconciliaram imediatamente, mas sementes foram plantadas. Miguel pausou a aquisição, negociando termos. Ele propôs fusão, integrar sustentabilidade aos hotéis do pai. João, orgulhoso, disse, você está crescendo. Mas uma traição final, um conselheiro revelou que João havia conversado com António, pedindo que ele se rendesse. Miguel sentiu-se traído, você conspirou pelas minhas costas. João explicou, por amor. Para te salvar de você mesmo. Miguel perdoou, mas a confiança demoraria a reconstruir. A sociedade debatia, fóruns online questionavam preconceito versus tradição familiar. Miguel deu palestras sobre aceitação, tornando-se voz para LGBT em Portugal. António, enfraquecido, aceitou a fusão. Em uma cerimônia, ele apertou a mão do filho, você é digno. Mas o preço, relações tensas, amigos perdidos. Miguel e João se casaram em uma cerimônia simples no Douro, simbolizando vitória. Mas sombras permaneciam. Com a fusão completa, Miguel gerenciava o império expandido, integrando inovação e tradição. António se aposentou, passando tempo com Maria, reconectando lentamente com o filho. Miguel e João construíam uma vida, adotando rotinas normais em Lisboa. Mas cicatrizes permaneciam, Miguel ainda lutava com inseguranças, e João com o medo de perda. Em uma viagem familiar, tensões surgiram. António hesitava em aceitar João publicamente, causando desconforto. Miguel confrontou, aceite-nos ou perca-nos de novo. António, mudado pelo infarto, assentiu, eu tento. A sociedade evoluía, leis antidiscriminação fortaleciam, mas preconceitos persistiam. Miguel fundou uma ONG para jovens LGBT rejeitados, canalizando experiências. João prosperava na arte, com exposições celebrando diversidade. Seu relacionamento com Miguel se aprofundava, baseado em lições aprendidas. Mas reflexões finais assombravam Miguel, as escolhas foram certas. A vingança valera o sofrimento. No fim, Miguel olhava para o Tejo, ponderando, foi correto um filho destruir o legado do pai para provar seu valor, ou o perdão sem luta seria a verdadeira força?